Olá, seja muito bem-vindo ao podcast episódio 39. Eu sou a Cris Silva, psicóloga, CEO da Do Cris Exclusive, que há 23 anos atua no comércio de Marília. Sou terapeuta de casais, sou estrategista de rodada de negócio, idealizadora de rodada de negócio e host desse podcast que é feito com amor, com afeto, com muito carinho. Este é um espaço onde histórias de vida, de negócios, se encontram com coragem e verdade. Onde cada episódio te provoca a refletir, a crescer e a dar um passo a mais na sua jornada empreendedora e pessoal. Aproveite, dê uma pausa para se inscrever, ativar o sininho, salvar e compartilhar este episódio com quem precisa de um impulso, de quem precisa dar uma guinada, dar uma mudada aí de mindset. Hoje nós estamos atingindo aí todas as cidades do Brasil e áreas internacionais. Eu tô me sentindo, mas tudo isso graças a você que tem nos acompanhado, que tem compartilhado nos grupos, em todas as redes sociais. Vocês que estão deixando os feedback para você, olha o coraçãozinho, viu? E eu quero agradecer, o coraçãozinho aumenta agora, hein? Aumenta. A Unimar EAD, educação que transforma, que dá aqueles insights, você cresce na tua vida. Ela tem, hoje a Unimar, ela expande para o Brasil inteiro, para o mundo inteiro. O Boticário de Marília, que é beleza com propósito em cada detalhe. Simone Primo, que é mentora de comunicação. Mirela Bronze, a melhor personal de bronze de Marília e região. Pops Fantasy, pipoca e algodão doce para eventos especiais. A revista Mães e Filho, o portal onde você tem conteúdo de valor. E aos bastidores, ao meu parceiro, amigo, professor Henrique Nedmaia. Não está presente, mas ele está presente aqui, ó, na minha mente, no meu coração. Ao diretor técnico, que é o Marco César. Sem eles, nada disso aconteceria. Porque vocês não têm noção da energia que é isso aqui. Eu amo estar aqui e trazer convidados surreais para vocês. E hoje eu tenho a honra de receber ele, que é empreendedor e empresário com mais de 20 anos de experiência em negócios e recursos humanos. Ele é folder e CEO da Êxitos RH. Ele se tornou especialista em recrutamento e seleção, análise comportamental, network estratégico, transformando o mercado de trabalho e impactando vida em mais de 10 cidades do interior e de São Paulo. Mais do que um empresário, ele é um homem que valoriza conexões e raízes familiares, filho do seu Serafim e da dona Sandra, e esposo da dedicada Rafaela. Ele construiu uma trajetória profissional com propósito, humanidade e legado. Prepare-se, viu? Para uma conversa que vai falar sobre empreendedorismo, liderança, network, impacto humano, tudo isso com sabedoria de quem vive isso há mais de 2 décadas. Seja muito bem-vindo, Marcelo Pai. É uma honra ter você aqui, viu? Gratidão, Cris. Muito feliz, viu? Eu que fico feliz pelo convite, pela oportunidade de estar conversando, né, nesse programa especial seu aqui, né, esse podcast de empoderamento realmente, né, para todo mundo, Cris. Gratidão mesmo pelo convite. Eu que fico feliz, porque quando a gente se conheceu numa reunião do MIPS, né? Exato. E aí, depois eu entrei em contato com você, te convidei para participar da rodada de negócio. Sim. E é como você colocou aqui, como eu pontuei aqui, você gosta de conexão raízes. Exato. E isso fala muito assim com os meus princípios e meus valores. Acho que é por isso que a gente
deu match empresarial, viu? Literalmente, Cris. Eu falo que relacionamento na vida é tudo, né? E quando a gente pode contribuir com o outro, de alguma forma, a própria lei da reciprocidade, o universo conspira a nosso favor, né? Então, ajudar, conectar, isso realmente está na minha essência já há alguns anos, Cris. Faço isso com muita naturalidade para poder realmente ajudar as pessoas, Cris. E nós também estamos num outro grupo, que é dos empretecos aqui de Marília, né? Então, exatamente. sempre via seus posts, seus conteúdos. Que eu faço barulho naquele grupo, né? Faz bastante e acompanhava já há algum tempo já, Cris. Aí nós nos conhecemos, realmente deu esse match de parceria, de amizade, então... Tamo junto nessa mesma sinergia, mesma vibração, Cris. Que coisa boa, viu? Ó, já preparei papel e caneta, já pega esse episódio, já vai dando seu like, manda para todos os grupos, porque hoje esse bate-papo é incrível. E o microfone é seu, aqui o espaço é seu, porque eu quero saber de tudo. Eu separei aqui por eixos, perfeito, porque o ser humano fala muito, né? Então, se eu não botar aqui uma cola, pauta. Uma pauta aqui fica muito difícil. Marcelo, nota-se que você é um homem extraordinário, né? Quando você já traz essas suas raízes para celebrar com você, do pai Serafim, da mãe Sandra, da esposa, você traz já a família como... Tem filhos? Ainda não, Cris. Ainda não? Tá vindo por aí? Nosso projeto é esse, próximo passo. Que coisa boa, isso é muito bom. Então, por eixo, trajetória e empreendedorismo. Sim. Como que nasceu a Êxito, sim, RH, e quais foram os maiores desafios para consolidar ela nesses 12 anos? Perfeito, Cris. Eu comecei a empreender em 2010 com outro negócio, era uma consultoria na área comercial. Eu já trabalhava com consultoria ajudando as empresas, ajudando pessoas. E aí em 2012, depois de 2 anos de começar a empreender, onde surgiu a Êxitos. Eu vi uma necessidade, na época eu tinha uma escola de cursos profissionalizantes, e eu vi uma necessidade dos alunos a conseguir se ingressar no mercado de trabalho. Só que eu percebi também, Cris, que esse mundo ali tem uma divisão entre agência de emprego e consultoria. Existem muitas agências de empregos que trabalham com recolocação, ajudando os alunos a se recolocar. Mas eu vejo também que existe uma dor muito grande por parte dos empresários. Muitas vezes eles buscam ali um candidato adequado para a vaga, contratam às vezes baseado num bom currículo e dispensam depois por comportamento. Sim. E aí eu decidi naquela época, planejando a Êxitos em 2012, montar uma consultoria para ajudar as empresas, elas terem mais assertividade nas contratações, na seleção que elas faziam. Então a Êxitos ela começou atendendo essa dor dos empresários, dos gestores, que muitas vezes contrata errado e quando vai dispensar, quando a pessoa não tem o perfil para a vaga, a gente sabe a dor de cabeça que o colaborador acaba gerando, né? A dispensa, o desgaste que acaba sendo gerado. Então, a Êxitos ela surgiu dessa dor. Agora em outubro a gente completa 13 anos, então já tem aí uma trajetória, uma história, e o mundo ele é feito de desafios, né? Eu acho que empreender, né, tem muito desse sangue, dessa vontade, desse propósito. Porque se você monta alguma coisa só por uma necessidade, muitas vezes quando surge um desafio, a gente percebe que muitas pessoas desistem, né? E nesses quase 13 anos, imagina, né? Já passei por muitas fases de aprendizado. Você falou de mindset agora há pouco, no início da sua apresentação. Eu acho que a nossa mente, ela dita muito, né, aonde nós queremos chegar, por que estamos fazendo aquilo, ter um propósito forte é muito importante. E dentro desses desafios, Cris, eu acho que montar o segundo escritório foi o principal desafio que eu tive. Porque comecei em Ourinhos, né, cidade vizinha aqui de Marília, e depois, em 2016, eu fui para Araraquara. Minha esposa, ela recebeu uma promoção. Eu falei, poxa, vai, né? Sempre incentivei muito ela nas oportunidades que foram surgindo. Maravilha. E aí eu falei, vai que eu vou montar um segundo escritório em Araraquara. Não conhecia ninguém, ela estava recém morando lá em Araraquara, bati na porta do Sebrae. Falei, Sebrae, o pessoal aqui dos empretecos se reúnem, né? O pessoal falou, olha, não se reúne, mas tem 2 grupos de WhatsApp, 2 grupos grandes de WhatsApp. Aí eu pedi, poxa, me coloca em contato com o administrador desse grupo, quero propor para eles para a gente organizar um evento, organizar um encontro dos empretecos, né? Quem faz o empretec do Sebrae, a gente se denomina como empretecos, né? Isso.
E aí a gente montou o primeiro encontro de empretecos de Araraquara presencial. Uau. Porque era só grupo de WhatsApp. E aí foi onde comecei a entender um pouquinho mais de networking, de relacionamento, a importância, né, dos relacionamentos. Eu lembro que eu não tinha nem escritório ainda em Araraquara, né? Fui para poder estreitar relacionamentos. Dessa primeira reunião, saí com 6 vagas abertas dessa reunião. Eu falei, poxa, começando com o pé direito aqui na cidade, né? Então, eu sou muito grato, né, por todas as pessoas que já passaram pela minha vida, os contatos que eu já fiz, né, em várias cidades, em várias oportunidades, eventos. Essas pessoas realmente são abençoadas, da mesma forma que a gente é muito ajudado, acho que a gente tem que ajudar muito, né? Então, networking, na minha vida, assim, é uma coisa que eu faço com muito prazer, porque eu já fui muito ajudado, e acho que é mais do que uma reciprocidade ajudar o outro. E networking, para êxitos, foi o principal estratégia de crescimento, e depois nós expandirmos para mais cidades também, Cris. Nossa, aí já peguei aqui uma lição, né? A importância. Olha só, você, juntamente com a sua esposa, você tomou a decisão que você abrir um escritório. Um segundo escritório. Um segundo escritório. Você foi para Araraquara. Exato. Não tinha perspectiva até então, não tinha nada sólido, firmado. Você foi com um sonho, com desejo. Exato. E aí você foi abrindo suas oportunidades. É criar oportunidade. Caraca. Por isso que eu falo questão de mindset, né? Tem o livro da Carol Dweck que fala sobre mindset. E lá ele fala sobre 2 padrões mentais, né, Cris? Quem tem mindset fixo e quem tem mindset em crescimento. Eu costumo falar que quem tem mindset fixo tem sempre aquele padrão, né? De tudo que acontece, tem uma justificativa para dar, às vezes um vitimismo, muitas vezes a grama do vizinho sempre vai ser mais verde do que a dela. E a vida tem realmente muitos desafios, muitos obstáculos. Isso é fato, a gente vai enfrentar desafios e obstáculos. Agora, quem tem mindset em crescimento é autorresponsável, quando acontece alguma coisa sempre está assumindo a responsabilidade, quando erra, assume o erro e também aprende com aquilo, que faz uma diferença muito grande. Então, eu acho que para nós que empreendemos, para as pessoas que querem realmente crescimento, seja na vida empresarial, na vida pessoal, precisa assumir as responsabilidades e aprender com aquilo que faz, seja algo que deu certo ou errado, tá sempre com esse objetivo, né? De aprender com aquilo. E você acaba criando também as suas oportunidades. Não ficar esperando a oportunidade cair no colo, né? Exatamente. É realmente construir elas, Cris. Eu acredito muito nisso. Maravilha. Nossa, isso aqui já foi tão gostoso de ouvir isso de você, porque muitas pessoas... Hoje a gente está atingindo o Brasil inteiro, né? As regiões grandes aqui da nossa cidade. E eu tenho certeza que tem alguém que está te ouvindo, que está nos ouvindo e que precisa ter essa mudança de mindset. O que você diz para essa pessoa, Marcelo? Perfeito. São vários fatores, assim, mas um principal que eu falo que é infalível é a ambiência que nós estamos. O ambiente que nós estamos inseridos, a gente acaba... Aquele velho ditado, né? Nós somos a média das 5 pessoas que a gente mais convive, né? Então, a influência que essas pessoas ao nosso redor, elas impactam a nossa vida, pode ser tanto de forma positiva, como também de forma negativa ou limitante, né? Acaba influenciando, às vezes, para baixo. Então, acho que para começar a mudar padrão mental, primeiro, né? A gente olhar para o nosso meio, onde nós estamos inseridos. Segundo, leitura. Poxa, tem tanta coisa bacana, né? Inclusive gratuita, que a gente possa acompanhar. Podcast mesmo, Cris, é uma baita de oportunidade. Porque quantas histórias de sucesso e aquele lance, né? Todo mundo, muitas vezes, Cris, olha, fala assim, fulano de tal teve sorte. Todo mundo fala realmente sobre as pingas que toma, mas os tombos que leva ninguém fala, né, Cris? Exatamente. Quando a pessoa bate na sua costa, nossa, parabéns, como você teve sorte, né? Só a gente sabe o quanto que a gente realmente batalhou, ralou, teve resiliência, né? Então, a questão de padrão mental, de mindset, é muito essa questão mesmo, né? De podermos saber que a gente tem opção de ficar se reclamando, se vitimizando ou justificando, às vezes, alguma coisa que deu errado, ou a gente assumir a responsabilidade, arregaçar a manga e ir pra frente e fazer a coisa acontecer, Cris. Maravilha. Pegou? Notou? Muda seu mindset aí, porque isso aqui foi uma aula. Aliás, foi um puxão de orelha pra você que tá assim muito se dando desculpa, não é verdade? Né? Não dá pra ficar com mamão com açúcar, não. Porque a gente tá falando com adultos. Exato. Né? Não dá, né? Então, às vezes, a gente fica... faz aquele loop, né? O loop de dar só desculpa e não sai
para canto nenhum, né? Não muda. E para tudo que acontece, existe realmente uma justificativa, Sim. né? Só que muitas vezes a gente tem que parar, às vezes, de ficar olhando, né? Eu tenho também me envolvido... A justificativa da sorte. Exato. Eu não tenho sorte, você tem. É exatamente isso, Cris. E a gente precisa sair desse looping realmente, às vezes, né, de olhar só para o que está dando errado e olhar para as coisas boas que acontecem, as oportunidades que a gente tem na nossa frente. No Empretec tem um facilitador, o Carlos Ribeiro. Ele sempre fala uma coisa bacana, né? Muitas vezes nós, empresários, a gente fica olhando muito para baixo, porque a gente fica muito com a mão na massa. Só que a gente precisa, muitas vezes, olhar para cima para ver o horizonte de oportunidades que está na nossa frente, né, Cris? Exatamente, até me arrepiei. Exatamente. E o nome Êxitos? Sim. Fiquei pensando. Você acredita que eu fiz... É acrônimo que se fala? Como chama? Cris, como surgiu... Eu não Eu esqueci, mas eu achei que fosse por questão de êxitos, né? Tentei ler uma cronologia e não entendi. Conta aí pra mim. Mas foi mais ou menos essa linha, Cris. Eu sempre fui uma pessoa muito focada em resultados. Quando eu pego algo para fazer, é fazer para realmente acontecer, sabe, Cris? E o nome Êxitos veio por conta disso, né? De gerar um êxito, né? Para aquilo que eu estou fazendo, né? Então, eu vejo a dor das empresas, né? Nossa, quantos empresários, muitas vezes a gente conversando, fala assim, poxa, eu tenho tanta oportunidade para poder crescer, desenvolver, mas falta, de repente, um braço, falta uma mão de obra aqui. E a ideia realmente foi essa. Essa é a dor de muitos empresários, não é pouco não, viu, meu filho? É muito. Se nós encontrarmos um empresário que nunca teve uma dor de cabeça com contratação, pode fazer um altar para essa pessoa, Cris, porque... Filho, tem diariamente. Inclusive, eu já tô pensando aqui, as pessoas que eu vou marcar uma reunião, eu acho que eu vou fazer uma rodada de negócio só com você. Boa, Cris. Porque o que eu tenho de pessoas, de amigas, de amigos que são empresários, que tem... E todo mundo fala disso. Não consigo contratar, não consigo isso, não consigo aquilo. Porque vai muito pela emoção, contrata pelo currículo. Pelo currículo, mas o comportamento ali não é visto. Exato. Né? A estatística, Cris, é 90%. Ou seja, a cada 10 pessoas contratadas, 9 são dispensadas por comportamento. Olha isso. Ou seja, você contrata por currículo, dispensa por comportamento. Isso é fato estatístico, Cris. O Peter Drucker já falava isso, né? Sim. Contrate comportamento e treine habilidades, né? Exatamente. Então, já é uma frase do mestre Peter Drucker, né? Então, aí, já viu que você tem uma gama de trabalho aí, né? Sim. E aí você vai formar discípulos. Porque, principalmente nesse universo agora, né? Como que é para você nesse universo agora, onde tudo é imediatista, as pessoas hoje trabalham muito mais por interesse, não se entrega 100%. Como que está sendo para você esse desafio dessa geração Z? Sim. Cris, acho que antes de te responder essa pergunta, eu queria falar sobre 3 pontos importantes para contratar, porque já fica também uma dica para o pessoal, tá? Eu acredito muitas empresas fazem a contratação baseada em hard skills, parte técnica. Então, o que a pessoa coloca no currículo? Experiência, algum tipo de conhecimento de algum curso que fez, é hard skills. O segundo pilar que eu acredito é o da soft skills, né? Que tem ali a questão comportamental. E existem muitas ferramentas, DISC, Enneagrama, uma infinidade de ferramentas que avaliam o comportamento. Eu costumo falar que a gente conhece às vezes mais sobre o candidato do que o próprio candidato conhece sobre ele, porque a ferramenta traz uma fotografia de momento, né? Sobre quais características aquela pessoa tem, se ela tem características para exercer a função. Então isso já acaba identifica ali, identifica, né? E faz, dá um norte para poder ser mais assertivo na contratação. Só que o que eu sempre bato na tecla, e seria o meu sonho que as empresas olhassem para esse outro pilar, que é o pilar do fit cultural. Quando a gente fala de match, né, da match, a gente está falando de dar match com a cultura da empresa. Entendi. Toda empresa tem sua cultura, tem seus valores, tem seus objetivos, tem seu propósito. Quando você encontra candidatos que têm essa sintonia, essa sinergia com a cultura da empresa, a chance dessa pessoa dar certo já vai ficar aumentada de forma, né, bastante grande. Se essa pessoa tem esse match com o fit cultural, se ela tem características, comportamentos adequados para exercer a função, e se ela tem um conhecimento para a função, poxa, essa pessoa ela vai entrar jogando. Só que assim, treinar pessoas na parte técnica é fácil. Se eu não sei mexer, de repente, num Excel,
eu posso correr atrás e aprender. Agora, tenta mudar uma cultura de alguém, os valores dela. Difícil. Tenta mudar um comportamento. É muito difícil. Muito difícil. Então, o meu sonho como profissional da área de recrutamento e seleção é que as empresas invertessem a ordem de contratar. Entendi. Olhasse primeiro para fit cultural, depois olhasse para comportamento e depois, por fim, olhasse para a parte de currículo. E aí, olhando para essa geração que está entrando no mercado de trabalho, eu percebo sim que existe um imediatismo. Muitas vezes tem aquela pessoa que está buscando algo que conecte ela com a qualidade de vida dela, com um propósito, né? Só que existe pessoas para tudo, né? O mercado de trabalho ele é muito amplo. O que acontece muitas vezes que as empresas cometem erros na hora de contratar, seja a geração X, geração Y, a geração que for. Muitas vezes elas têm poucas opções em mãos, poucos currículos para poder avaliar e muitas vezes toma a decisão baseada no menos pior. Entendi. Poxa, qual candidato que, né, talvez ali... talvez geraria menos risco e acaba tomando decisão baseado nisso. Entendi. Então, eu acredito muito, Cris, que quando você vai fazer um processo seletivo, até uma outra dica, né? É fazer uma boa divulgação, uma divulgação nos canais mais adequados, para você ter um volume de currículos mais adequado, para você poder encontrar dentro de uma quantidade boa talentos, encontrar pessoas realmente alinhadas à cultura da empresa, com os comportamentos adequados para a função e que se também tiver algum pré-requisito que já atenda ali da parte técnica, melhor ainda. Então, essa é uma receita de bolo que a gente usa muito. É atrair muitos candidatos para a gente poder encontrar o talento mais adequado para a vaga, Cris. Maravilha. Pegou essa dica aí? Olha aí. Olha, se fosse você, eu já estava anotando tudo aí no caderninho, porque você vai sair hoje com essa aula que o Marcelo Paiva da Êxito RH tá dando aqui pra gente, viu? Network, liderança e recrutamento. O que mudou na forma de liderar e contratar talento nesses últimos 20 anos? E qual é o papel da análise comportamental para formar times de alta performance? Sim. Então, Cris, aí volta de novo nessa receitinha de bolo, nessa receita de bolo, né? Porque quando você encontra pessoas realmente que estão conectadas aos objetivos da empresa, ao propósito, e a pessoa tem comportamento adequado para exercer a função, essa pessoa vai ter muito mais facilidade para desenvolver o trabalho, ter uma alta performance, corresponder às expectativas da empresa do que do contrário, Cris. Assim, eu vejo que, e não é assim de Marília, isso não é de Ourinhos, não é da região de Araraquara, isso é em todas as regiões. É Estado de São Paulo, é Minas Gerais, que a gente também tem braços de atuação lá. Todas as empresas sofrem da mesma dor. Mas muitas vezes elas cometem esse erro, né? Contratam pessoas sem essas ferramentas, sem esses recursos, sem um processo seletivo adequado. E aí, o que acontece depois no processo de integração? Essa pessoa, às vezes, ela vai ficando por necessidade, muitas vezes vai frustrando as expectativas tanto para a empresa, quanto também as expectativas do próprio colaborador, e é onde muitas vezes a pessoa acaba não dando certo. Então, utilizar de ferramentas comportamentais, Cris, para contratar e também depois para ajudar no processo de desenvolvimento, de treinamento, para que essa pessoa possa evoluir na empresa, é fundamental, Cris. O que acontece muitas vezes é o desconhecimento. Entendi. Se eu não conheço algo, como que eu sei se vai ser bom ou não? Então, eu sou aquela pessoa que tento levar para todos os cantos a importância de você utilizar ferramentas que, poxa, hoje tem ferramentas com valor bastante acessível, inclusive existem algumas ferramentas não tão completas, mas de forma gratuita na própria internet, né? Entendi. Isso faz uma diferença grande, tanto para o processo seletivo, quanto também para o desempenho das pessoas, né, no dia a dia, no andamento delas na empresa, Cris. Maravilha. O que eu vejo, assim, para mim é um desafio, porque eu tenho 23 anos de empresa, é um desafio isso. Sim. Mas a gente questiona muito... Eu posso só fazer um complemento na Pode. pergunta anterior? Desculpe te interromper, Cris. Imagina. Aí você falou com relação à liderança também, né? Era essa que eu ia... Mas vai, fala então, aí. Perdão, pode seguir, Cris. Porque a liderança, ela quer muito exigir do colaborador alta performance. Porque a alta performance, ela está muito em evidência, né? Sim. Tem algumas palavras que ela gruda igual chiclete. Exato. Então, não, você tem que ter alta performance, né? Existe essa exigência e como que dentro... porque essa receita de bolo, por mais que ela venha, parece que não dá certo para todo mundo, né? E existe essa exigência da alta performance de quem tá, os líderes. Como que você
dentro aí da sua análise comportamental, na atuação da Êxito, para com essas empresas, esses líderes, como é que você consegue atuar? Porque um vai querer, a outra quer resultado. Exato. E aí? O Cris, questão de ferramenta comportamental pode ser, de repente, uma boa oportunidade para dar norte para essa situação. Tanto para você promover uma pessoa para um cargo de liderança, quanto para o que você perguntou agora com relação à liderança, buscar equipes de alta performance. O DISC é uma ferramenta muito conhecida na área comportamental, Cris. O DISC ele trabalha 4 padrões de comportamento. A dominância, que é a letra D, o I de influência, o S de estabilidade e o C de conformidade. Quando a gente fala desses 4 padrões, Cris, quem tem a dominância, a letra D, é uma pessoa voltada para resultados, proativa, dinâmica, uma pessoa realmente que faz e acontece. Então, quem tem essas características da dominância, já por si tem esse resultado. Quem tem o perfil da influência é aquele perfil mais comunicativo, relacional, aquela pessoa que, sabe, tem uma persuasão, gosta de conversar bastante. Ou seja, quando você junta esses 2 perfis, né, um exemplo para alto desempenho em vendas, é um perfil mais adequado para poder exercer o perfil de comercial, gerar resultados. Só que esses perfis também, eles têm a parte que a gente chama de disfuncional. Quando a pessoa, de repente, está um pouquinho com alguns pontos, vamos falar de forma negativa. Então, um dominante disfuncional. A pessoa pode ser arrogante, impaciente, intolerante. Ou seja, todos os perfis, não tem certo e errado, mas tem perfis, quando estão mais saudáveis, né, o perfil mais positivo, a pessoa ela pode fazer e acontecer com muito mais facilidade do que um exemplo da estabilidade. O perfil da estabilidade, que é uma pessoa mais equilibrada, moderada, calma, tranquila. Então, esse perfil, às vezes, num ambiente de pressão muito grande, pode dar um choque muito grande dentro da empresa ali, a pessoa se sentir estressada, não sentir que ela faz parte do ambiente. Então, olhar para o perfil comportamental fica mais fácil de você colocar a pessoa no lugar certo. Eu não gosto muito dessa frase, pôr a pessoa certa no lugar certo. Eu acho que, assim, encontrar pessoas mais aderentes, né, para aquela vaga, para aquela oportunidade. Mudar um pouquinho a frase, para mim, faz mais sentido. Mas, olhando para a parte comportamental, tem essa... você olhando para o perfil da pessoa, tem uma facilidade maior, e a gente tem também uma responsabilidade muito grande de tentar encaixar pessoas no que ela tem mais facilidade para fazer, né? Então, o DISC é uma ferramenta extremamente, assim, boa para isso e pode ajudar a colocar a pessoa no lugar certo para ter um desempenho também mais coerente com aquilo que a empresa busca e exige. Maravilha. Eu tô assim, Marcela, encantado com tudo que você tá falando, né? Porque vai de encontro a tudo que a gente pratica, que a gente exige, que a gente pede, né? E as mudanças que são necessárias se a gente quer, de fato, que os nossos colaboradores tenham resultado. Exato. Mas tem uma outra dor. Sim. Tem uma outra dor. Geralmente, não sei se com eles acontece, mas com muita gente que eu conheço, pega aquele melhor vendedor e coloca ele como gerente. E aí ele vira o carrasco. E aí? O que fazer? Porque eu vejo que muita gente... Eu não sei se é um erro, eu não sei. Nem sei o que diria. Qual a sua percepção sobre essa atitude de um empresário, de um empreendedor, que pega um colaborador bom e muda ele de cargo? E não dá certo, e você perde o melhor vendedor, né? Perde o melhor vendedor, perde o melhor amigo, perde o melhor tudo. Cris, isso acontece com muita frequência, tá? Porque, assim, muitas vezes a gente quer prestigiar aquela pessoa que está tendo alto desempenho, alto resultado. Só que nem sempre ela tem o perfil para um cargo de liderança e muitas vezes, às vezes, nem sempre ela quer também esse cargo de liderança, né? Então, é uma responsabilidade muito grande que todos nós temos, né? À frente dos negócios, das empresas. A gente tem que tomar um cuidado muito grande, porque todas as pessoas, tem pessoas que têm perfil para fazer algo, mas se não faz sentido para ela, como que você vai forçar a barra para ela fazer aquilo? A gente tem que respeitar um pouco mais também os objetivos e perspectivas de cada um, sabe? Então, assim, Cris, essa armadilha acontece com muitas empresas. Tem alguma dica que você poderia nos dar? Eu acho que, primeiro,
é a empresa ela conseguir conversar com a pessoa para tentar entender um pouco mais quais são os objetivos que essa pessoa tem de vida. Se de repente, não falar para ela que está surgindo uma oportunidade, mas tentar entender um pouquinho mais qual que é a pretensão dela com relação a crescimento, o que ela está buscando para os próximos anos, tentar colher essas informações ali antes, de repente, de criar uma expectativa para aquela pessoa. Uma segunda dica, Cris, se essa pessoa realmente está afim, você percebe que ela quer crescer, que ela quer buscar um crescimento na empresa, preparar ela para aquilo. Muitas vezes, os empresários, né, colocam a pessoa numa enrascada, numa fria. Coloca a pessoa para... No dia seguinte ela é promovida, põe ela para liderar X pessoas, mas ela nunca liderou, né? E muitas vezes ela peca na gestão, peca no relacionamento, e aí, né, muitas vezes ou gera conflitos internos com a equipe, ou muitas vezes a pessoa acaba se estressando muito e no final das contas a gente sabe que acaba sendo a pessoa saindo ou sendo dispensada. Então, o empresário ele pode também contratar, de repente, um mentor para essa pessoa, para acompanhar ele durante um período, pode pôr ele em alguns treinamentos, colocar ele ali, de repente, numa pós-graduação, MBA, aproveitando que nós estamos aqui na Unimar, né, já falando um pouquinho sobre a faculdade. Poxa, quantos cursos da Unimar não tem ali de gestão, muitos cursos de pós-graduação, MBAs, né? Além de cursos comportamentais, né? Quanta coisa boa a gente não tem na região aqui também, né, Cris? Sim. O próprio Empretec, por mais que o Empretec ele é para empresários, mas quantos empreendedores nós não temos por aí, né? Exatamente. Cursos vivenciais, que fala sobre comportamento, né? Então, acho que o empresário, é importante ele olhar para se essa pessoa está realmente na mesma sintonia de crescimento, e segundo, o que eu posso ajudar ele para o crescimento dele para esse cargo novo, Cris? Maravilha, ó. Já tomei nota aqui, ó, na cabeça, porque eu já cometi esse erro e paguei caro. Eu tô falando uma dor minha, porque eu já paguei, eu tinha uma equipe, assim, surreal, e aí eu me futriquei, mas a gente tem que aprender, né? Mas por isso que eu provoquei você nessa pergunta, porque a dor, não só minha, como de muitas pessoas que ainda continuam cometendo esses erros. Exato. Então já pega essa dica aí do Marcelo Paiva. Marcelo, network, mercado de trabalho. Qual foi a importância para você do network na sua carreira, na expansão da Êxito RH? E que conselho você daria para empresário que ainda subestimam o poder das conexões? Sim. Cris, aí eu vou voltar um pouquinho antes de empreender, falar de networking, tá? Eu sempre sou muito grato às pessoas que passaram pela minha vida. E eu fiz parte de uma empresa júnior, fui consultor, né, empresarial de uma empresa júnior na faculdade que eu fiz. E eu tinha um professor lá que, quando eu me formei, foi a pessoa que me abriu portas no mercado de trabalho. Uau! Uma empresa estava vindo para Ourinhos, precisava de uma pessoa para a área comercial. Ele falou, poxa, eu tenho a pessoa certa para indicar. Ele se destaca muito na empresa júnior e tem feito uma diferença grande aqui dentro, sempre muito engajado para aquilo que eu sempre fiz. E foi a primeira conexão ali, né? E uma gratidão pro professor Maurício Saliba, se ele tiver a oportunidade de ver. Ele que realmente fez essa ponte, né? Essa indicação para eu entrar no mercado de trabalho como um CLT na época. Cris, eu desenvolvi meu relacionamento trabalhando CLT, nessa parte comercial, conheci muita gente. Ourinhos, assim, foi uma escola na parte de relacionamento, né? Então, pra gente, eu que atuava na área comercial, eu precisava conhecer gente para gerar as oportunidades de negócios. Com isso surgiu a oportunidade de eu empreender. Então, o relacionamento que eu criei, e o pessoal sempre me pedia, Marcelo, poxa, você conhece alguém que faz tal coisa? Eu sempre, né, sempre fazia essa indicação. Até um dia eu falei, poxa, eu também posso prestar serviço para essas pessoas que me pedem, porque tem uma dor aqui, né? Então foi onde surgiu a primeira consultoria que eu tive, que era uma consultoria comercial, prestando serviço para algumas empresas. Com relação a êxitos, eu digo para você que de 2016 a 2020 foi minha principal estratégia de crescimento de negócio. Foi o networking. Networking. Eu já participei de forma ao mesmo tempo, né? Assim, simultâneo de 13 grupos de networking. Uau! Eu participava de grupos em Araraquara, São Carlos, Ribeirão Preto, Bauru, Botucatu, Americana,
Ourinhos, Marília, enfim, viajava a região toda participando de grupos de networking. Até hoje, Cris, mesmo já não estando mais ativamente em tantos grupos, né, e em cidades mais distantes, até hoje eu recebo indicação de negócios por pessoas que eu já conheci em algum momento nesses grupos. Então, eu sou muito, muito grato à oportunidade de conhecer, tomar um cafezinho com as pessoas, porque além de a gente se conhecer, é um aprendizado muito grande, Cris. A gente acha que a gente tem problema, mas não temos problema. Se a gente olhar para o lado, tem pessoas que a gente vê que a gente é muito privilegiado. E aquele lance, se eu tô com uma dificuldade, eu converso com alguém que já passou por aquilo, é uma troca de experiências, ou eu poder compartilhar uma experiência que eu tive com uma pessoa que está passando por algo naquele momento. Isso é muito rico, Cris. E só tem quem toma cafezinho com as pessoas. Exatamente. Porque network, Cris, não é só participar de um grupo de networking. É você realmente estar inserido, engajado. Eu costumo falar que network tem 2 tipos de perfis. Pessoas interesseiras e pessoas interessantes. O interesseiro tem vida curta no mundo do networking. Porque ele vai lá, vai desbravar, vai vender o que ele tem para vender e não vai agregar em nada. Agora, o interessante, ele está muito mais para contribuir do que de repente para receber. E naturalmente ele acaba recebendo, porque ele doou tanto, ele contribuiu tanto. Eu volto a bater na tecla da reciprocidade, né? Da lei da gratidão, porque quando você faz algo para alguém, o próprio universo se encarrega para devolver para você. Então, network para mim, assim, é uma coisa que faz uma diferença enorme, não só para negócios, né, resultados, mas principalmente para o meu crescimento pessoal, né, crescimento como empreendedor, empresário. As experiências, a troca, os insights, é muito rico isso, Cris, mas muito rico. Que maravilha. Mas eu gostaria que você dissesse aqui, porque pelo que você está falando, network para você é uma filosofia de vida, né? Eu consegui enxergar isso, filosofia de vida. Já que você trouxe isso assim, então, veementemente, essas pessoas, esse empresário que está nos assistindo, que conselho você daria para ele? Que tem pessoas que subestimam o poder das conexões. Sim. Né? Não vou não. É só um cafezinho. Não tô com fome. Mas vai para não vou não. Então sempre tem uma desculpa para não sair de casa. Ou não valoriza esses momentos. O que você diz para esse empresário, para essa empreendedora, para essa pessoa que está nos assistindo aqui agora? Eu tenho uma... Pode falar para eles ali, viu? Tem uma sigla que chama TBC. Conhece, Cris? Conheço. Tira a bunda da cadeira. Ele quis ser educadinho, eu já não sou. Pessoal, assim, tirar a bunda da cadeira realmente faz uma diferença muito grande. Eu tive uma experiência recente, Cris, na pandemia. A gente foi obrigado a vir para o home office por conta do lockdown, da situação. Eu senti tanta falta, Cris, desse tomar esse cafezinho. E assim, a riqueza que isso tem, pessoal, assim, são várias frentes. Eu costumo falar que nós, empresários, empreendedores, somos lobos solitários. A minha esposa é CLT. Eu sempre dou o exemplo dela, ela até fica brava, assim, de falar muito sobre Rafaela. Isso. Mas é verdade, é outra realidade, né? Sim. Então, assim, poxa, eu tô com uma dor, com um problema, eu vou compartilhar com ela, por mais que ela vai querer contribuir e me ajudar, vai ter uma visão diferente de nós que empreendemos e sabemos as dificuldades que a gente enfrenta. Exatamente. E quando a gente está caminhando com pessoas que, estão no mesmo propósito, na mesma vibe, a riqueza que isso traz, assim, é muito grande. Então, assim, como eu falei agora há pouco, Cris, se você começa a participar de eventos, participar de grupos, ter esse sentimento de pertencimento, de você também contribuir com isso, o universo ele vai conspirar a seu favor, seja para gerar resultados, gerar negócios, oportunidades, seja para você, de repente, ter um insight que às vezes você poderia pagar caro, de repente, para contratar um mentor, um profissional para dar a mesma ideia, a mesma dica, e às vezes um colega seu, uma pessoa que está caminhando junto ali, pode te dar esse exemplo, dar essa dica e fazer uma diferença muito grande. Cris, em 2019, o meu maior cliente veio de indicação de uma empresa que faz o mesmo que eu faço. Olha só. Eu prestei serviço para Predileta, que trabalha com molho de tomate, milho, ervilha. Sim.
a gente contratou 770 pessoas para eles, para a safra deles. 550 pessoas foram para a unidade de Patos de Minas, fica no Triângulo Mineiro. Uhum. A empresa tinha um turnover de 38%, ou seja, entrava muita gente e saía muita gente. Nossa, quase 50%, quase a metade, né? Quase metade. A gente conseguiu, Cris, resolver o turnover deles nos primeiros 60 dias para 1,5%. Nessa planta, teve apenas 8 pessoas que foram trocadas nesse período. Depois, até o final da safra, esse turnover ficou próximo de 12%. Mas mesmo assim, reduzimos de 38% para menos de 12%. Menos de 12%, muita coisa. E por que eu estou contando esse case aqui que a gente teve, né? Uma experiência de volume alto, numa cidade que a gente nunca tinha atuado, né? Porque veio do networking, veio de uma indicação de uma empresa que atuava no mesmo segmento que eu atuo, né? E ela falou, poxa, Marcelo, o volume é muito grande, né? E fez a ponte, fez a conexão, deu certo. Teve um dia que eu tomei um café com ela e falei, poxa, sou muito grato pela oportunidade que você me gerou. Foi uma baita de uma experiência. Um desafio, né? Eu falei, desafio grande, né? Exatamente. Como que eu posso te ajudar? Poxa, você me ajudou tanto, agora, poxa, eu tô com uma dívida de gratidão aqui para poder te ajudar. Isso é networking, sabe? Seja por uma indicação de negócio que me gerou, né, bons resultados, ou seja, de repente, por uma ideia ou uma dica que a pessoa deu ali, você fala, poxa, cara, nossa, isso que eu precisava, ou até mesmo uma inspiração. Porque tem dias, Cris, que a gente tá no nosso trabalho, tanto problema pra gente resolver, tanta coisa, que a gente precisa tomar um fôlego. Aí você vai, de repente, num grupo com uma energia alta, com um astral alto, as pessoas realmente numa vibração alta, você é contagiado da forma positiva. Cara, exato. Olha quanto benefício a gente está falando aqui, Cris, de tirar a bunda da cadeira e realmente fazer a diferença, né? Exatamente. E eu assino embaixo com você, porque se a pessoa não quiser que eu não vá em algum lugar, ele não me convide, porque me convidou, eu vou. Só se você não quiser que eu vá. Mas, Cris, tem inauguração, eu vou. E se eu disser que eu vou. Agora, se eu disser, vou pensar, é porque eu não vou. Exato. Porque, assim, eu gosto de estar presente, sim, né? Então, isso é muito gostoso, né? Aí o pessoal fala assim, nossa, Cris, mas você tá em tudo que é lugar? Sim. Me convida, eu vou. Tá convidou, eu tô presente. Porque, assim, quando você fala de energia, eu já me vejo. Exato. Né? Porque eu sou muito enérgica, eu sou muito energia. Eu amo amo o cafezinho, sim, que eu acho que é o respiro. E às vezes você nem vai pra fazer network, você vai pra desabafar. Exato. E pegar aquele ombro, sabe? Aquela escuta ativa e falar assim, você não tá sozinho. Exato. Já passei por isso, dando alguns caminhos pra gente não cair nos mesmos buracos, né? Exato. Fica aí, Aceita, fique disponível para os network e para as possibilidades. Quando você chegou aqui, eu vi que você estava com o livro na mão. E aí, cadê esse livro? E por que você trouxe esse livro? Conta pra mim. É um presente pra você, Cris. Um presente pra mim? Do Napoleão Hill, As Regras de Ouro. Um brinde, um mimo pra você, Cris. Nossa, depois você vai colocar aqui, né, uma mensaginha. Eu achei que você fosse falar alguma coisa dele, porque se você tá trazendo esse livro pra mim, é porque algum aprendizado você trouxe desse livro. Qual foi o maior aprendizado que você trouxe desse livro pra você? Cris, o Napoleão Hill, pra mim, assim, ele já... eu não sei exatamente quando ele começou a escrever, quando ele lançou os livros, tá? Mas vamos falar da década de 30, 40, talvez um pouco antes. Que ele fez aquele movimento que até os presidentes viviam na casa dele. A Lei do Triunfo, que é um livro que realmente, né? E o Napoleão Hill tem essa questão do mindset, né? Do mastermind, né? Mastermind nada mais é do que grupos de pessoas que caminham juntas. Entendi. E isso realmente é muito rico. E quando você lança algo pro universo, o universo ele vai trazer você de volta. Por isso que a gente tem que tomar cuidado, né, Cris? O que a gente pensa, né? A gente tá pensando em coisas positivas, estamos pensando em coisas que vão agregar, né? Ou coisas negativas. Porque o que você lança pro universo, ele traz de volta para você, Cris. Isso eu acredito. E o Napoleão Hill muito fantástico obrigada, em relação a isso. Amei. Você viu aí? Produção, eu achando que ele ia falar alguma coisa, já fui surpreendido. Eu pensei assim, será que eu pergunto do livro? Porque eu vi ele chegando com o livro. Eu vi. Obrigado, viu, Marcelo? Obrigado mesmo. Marcelo, família, valores e legado. Sim. Como que a sua família contribuiu para a sua jornada empreendedora?
como que é essa relação? Você já falou do início, Sim. né? Essa jornada você com a sua esposa, Sim. porque você tem vários negócios, né? Sim. E com essa vida de network, de cafezinho, Sim. às vezes fica ausente. Como que é que você concilia esse homem, esse marido, Sim. esse empreendedor, esse parceiro e amigo de network? Como é que você permeia por tudo isso, Marcelo? Cris, eu acho que assim, o aprendizado que a gente tem em casa, os nossos pais, assim, é o nosso berço, Cris. Eu sou muito grato, assim, pela família que eu vim, pela criação que eu tive, pelas oportunidades, né, de aprendizado, de trabalho. Meu pai sempre foi uma inspiração muito grande para mim. Meu pai sempre trabalhou muito, né, policial, militar, mas sempre no tempo vago estava fazendo alguma coisa, plantando alguma coisa, né. Mesmo depois de aposentado, sempre gerando aí, né, aquela questão de provedor, contribuição, algo fantástico, assim, Cris. Minha esposa também, uma parceira, já estamos já há 20 anos juntos. 20 anos juntos. 20 anos. 2 décadas. 2 décadas, desde 2005 já, Cris, estamos juntos. E assim, poxa, parceiraço, assim, no começo, né, quando a gente namorava ainda, sempre surgiu alguma situação, sempre apoiando ela, como ela sempre me apoiando também. Então, sou muito grato por essa estrutura familiar que eu tenho, por todos os desafios, dificuldades que a gente já pode ter passado, as coisas boas que sempre acontecem, né? Eu falo que a gente realmente é muito abençoado, Cris. A gente tem que agradecer o tempo todo por tudo que a gente acaba, né, tendo no dia a dia. Assim, a gente é muito privilegiado em relação às bênçãos que Deus traz pra gente. E com relação a legado, Cris, eu vejo assim que o mínimo que a gente possa fazer na verdade é devolver tudo que a gente ganhou, que a gente conquistou, que a gente que a vida veio nos proporcionando com as oportunidades. Recentemente, Cris, eu estava com essa fome, essa vontade de querer fazer algo a mais, mas sozinho, Cris, às vezes falta um braço, às vezes falta uma questão, às vezes de tempo, às vezes de dinheiro para fazer coisas para a comunidade, para contribuir e ajudar. Eu conheci o Rotary, né? Estou há 2 meses, né? Estou aprendendo muita coisa do Rotary ainda, mas até exemplificando essa questão, né, de networking, que nós estamos falando aqui sobre querer deixar um legado, né? Recebemos no nosso clube uma matéria do Mac Dia Feliz da Santa Casa. É um projeto social que o McDonald's ela faz no Brasil todo, e a Santa Casa de Marília vai ser beneficiada com 7.500 lanches. Então, a Santa Casa ela precisa comercializar esses 7.500 lanches, porque o valor arrecadado desses lanches vão ser revertidos para a oncologia, que é infanto-juvenil aqui da cidade. Certo. Então, é um projeto muito bacana. É o 26º ano que a Santa Casa está cuidando, né, dessas unidades, desses tickets para serem vendidos. Só que o legal dessa ação da Santa Casa, que ela também tem mapeada algumas entidades assistenciais aqui da cidade, que na compra do lanche, eu posso comprar o lanche e reverter esse lanche, não para eu comer, doar para uma instituição que está mapeada pela Santa Casa. Uau! E aí, o Márcio Medeiros, que é nosso presidente do Rotary, né? Parceiraço, muita gente boa, Márcio. Exato. Ele falou, pessoal, nós rotarianos, como a gente pode contribuir com essa ação? Vamos articular algumas empresas que podem apadrinhar essas instituições? E foi muito bacana que numa semana eu entrei em contato com a Pascoaloto, falei com o pessoal do RH, fui muito bem recebido. Eles apadrinharam a Pai de Garça, 150 crianças na Pai de Garça. Nossa. Então, além de contribuir com o Mac Dia Feliz, com a Santa Casa, está fazendo uma segunda ação social de estar levando o lanche lá para Pai de Garça. E a felicidade dessas crianças? McDonald's, nossa. Exato, só o peso, né? O peso de comer um McDonald's, né? Aí, Cris, aí eu falei com o pessoal do MIP, né, do grupo de empresários que eu participo, né, falei com o Roberto, falei com o Donizete e, poxa, na hora eles toparam comprar a ideia, vamos ajudar também. Nós estamos apadrinhando o Asilo, Lar São Vicente de Paula, de Vera Cruz, com 30 idosos, e a Mansão Ismael, aqui de Marília, com mais 70 idosos.
Uau. Então, o MIP está apadrinhando 2 entidades, né, também com a campanha do Mac Dia Feliz. Aí eu falei, poxa, vamos expandir isso. Falei com o pessoal dos Legendários, que é um movimento espiritual, cristão, né? Falei com o pessoal aqui da base de Marília, o Jonatas, o Douglas, e eles também na hora, né, compraram a ideia, e a gente está arrecadando lá os valores, já temos 2 apadrinhamentos. O projeto Sorria Brasil, e também o projeto Amor de Criança do Dr. Francisco. Exatamente. Dr. Francisco. Às terças-feiras. Então, os Legendários também apadrinhando esses 2 projetos, né? E, por fim, né, mais uma articulação de relacionamento, networking. Falei com o pessoal dos Legendários de Pompeia. Na hora também compraram a ideia, né? O Marcel, né? E o pessoal lá da UDF, né? Eles apadrinharam a PAI também de Pompeia. Ou seja, com o contato certo, relacionamento, realmente uma coisa boa, né? Beneficiando várias instituições, né? Todas sérias, a gente está conseguindo contribuir de alguma forma para essas Você está trazendo a ajuda do privado para o público, que legal. Exato. Isso é uma que eu chamo de sororidade empresarial, essa sinergia. E quando vai ser esse Mac Dia Feliz? Vai ser no dia 23 de agosto, Cris. Agora, né? Daqui 2 sábados, né? Isso. E a Santa Casa, quem puder contribuir de alguma forma, comprando lanche ou comprando para fazer essa questão da doação, realmente é uma baita de uma oportunidade. E tem várias entidades lá, Cris, que ainda não foram apadrinhadas. Então, se tiver alguma empresa que tenha condição, queira contribuir de alguma forma, é só, né, entrar em contato com a Daniela da Santa Casa, super solista. Ela é coordenadora desse projeto, né? Então... Já estou pensando aqui no nome das pessoas que eu vou conversar, hein? Exato. Em produção. Aí adoro falar produção. Que bacana, boa. Que boa. Isso aí é o seu construto, é o que eu falo, é a sua reputação. E isso, Cris, é o que quando você falou de legado, é o que realmente eu tô, assim, é o que eu tô construindo, porque assim, poxa, quantos anos da minha vida sendo beneficiado pelas oportunidades, por tudo. E, exatamente. Sabe, é o mínimo que a gente pode fazer, Cris, é retribuir, sabe? Seja com uma articulação, seja realmente com alguma contribuição, pôr a mão na massa. Eu sempre falo, né? Tem pessoas que têm boas ideias, tem pessoas que às vezes não têm as boas ideias, mas têm dinheiro. Tem pessoas que às vezes não têm boa ideia, não têm dinheiro, mas têm realmente braço para pôr a mão na massa e fazer acontecer. E tem relacionamento. Exato. Que e aí, bacana. Quando junta aí as 3 pessoas, né? A coisa acontece. A coisa acontece. Que bom, Marcelo. Marcelo, nós estamos chegando aqui ao nosso encerramento. Eu gostaria que você... Vamos imaginar assim, Marcelo, que Deus desceu, né, e falar, meu filho, você fez muito network, você já ajudou muita gente. Eu vou te dar o poder, já que você gosta de fazer isso, de você impactar 8 bilhões de pessoas. Mas você só tem 30 segundos para fazer isso. Não se preocupe, Marcelo, que de qualquer jeito vai chegar. Eu gostaria que você falasse para você que Deus te ordenou com esse poder de 30 segundos para você impactar 8 bilhões de pessoas. Boa. Queria falar sobre mindset, porque isso realmente me impactou, faz uma diferença muito grande na minha vida. E as pessoas que conseguem trazer para a consciência, porque a maior parte das coisas que a gente faz no dia a dia está no nosso inconsciente. Quando nós trazemos algo para o nosso consciente, a gente tem a oportunidade de mudar. E muitas vezes a gente acaba reclamando muito das coisas, se justificando muito para as coisas, e a gente acaba não sendo protagonista das coisas. Acaba, muitas vezes, terceirizando a responsabilidade para o outro. E quando a gente fala de mindset, de padrão mental, isso realmente pode fazer muita diferença na vida, na sua vida. Então, se vocês tiverem oportunidade de estudar, de conhecer um pouquinho mais, isso com certeza se fez diferença para mim. E para milhares de pessoas, milhões de pessoas já, pode também fazer diferença na sua. E começar daqui para frente, ter uma nova jornada, realmente uma nova história. Uau, pegou aí? Anote, porque esse episódio aqui ficou surreal. Esse episódio é um convite à reflexão sobre como negócios e pessoas se transformam através de network, que deixa esse legado, que faz essas conexões. Porque o network é a arte de se relacionar. Então, se você aprendeu hoje com a pessoa certa a fazer isso. Então, assista esse podcast, esse episódio mais uma vez. Esse é o
o episódio 39, porque se você realmente acredita que liderança vai muito além que resultado, envolve mais propósito, humanidade, este episódio é para você. Eu quero agradecer, Marcelo, a sua participação. Eu tive, muita gente aqui teve uma aula que realmente é essa reciprocidade empresarial. Exato. Eu gosto de ficar arrumando palavras difíceis, viu? Boa. Né? Porque a gente fala muito de networking, mas na prática poucas pessoas praticam. Sim. E aqui você nos deu aula sobre o que de fato é um networking e não ser uma pessoa interesseira. Sim. Mas ser uma pessoa interessante. E você é uma pessoa interessante. Gratidão. Tá? Muito, 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 muito obrigado pela oportunidade que você me deu. Foi uma honra conversar com você, viu? A honra foi minha, Cris. E assim, toda vez que a gente vai falar em público, né? Público não, né? Com câmera na frente, a gente fica um pouco tenso, dá um frio na barriga. Tô sentindo até sua mão aqui fria. Deixou muito à vontade aqui, Cris. Obrigado, gratidão. E foi fantástico poder te conhecer, Cris. Assim, a gente, né, alguns meses atrás, e a gente tá junto aí nessa empreitada aqui, hoje nesse episódio aqui, Cris. Maravilha. Obrigado, como é que as pessoas te acham, Marcelo? Pode procurar por Êxitos RH, vagas, né? Instagram, LinkedIn, Facebook, em todas as redes sociais. Nós temos nosso site também. E tem, né? O meu perfil, não posto muita coisa sobre negócios lá, mas pode me procurar também no Instagram como M Souza Paiva. Tô lá. Ah, maravilha, hein? Então você assiste esse episódio, compartilha, porque ele foi feito especialmente para você. Se você quer dar uma mudança de mindset, quer dar aquela viradinha de chave, exato, aí você vai conseguir. Eu quero agradecer aos nossos parceiros, a Unimar EAD, a do Cris Exclusive, o Boticário Marília, Simone Primo, Mirella Bronze, Pops Fantas e a você, porque tudo isso só acontece porque você nos assiste, você está nos acompanhando e é uma honra ter todos vocês aqui. Marcelo, eu quero que você leve com você a nossa canequinha para você, nos seus network, né? Você tomar nas suas canequinhas, só que não para por aí, Marcelo. Olha só. Você vai levar presente do Boticário, perfeito, do nosso parceiro. Olha os mexãs aqui, Fê, que eu gosto. Da do Cris Exclusive, que há 23 anos já conseguimos transformar mais de 500 mil relacionamentos. Excelente. E a pipoca do nosso amigo Toshio, Pops Fantas, que aqui a gente valoriza todos os nossos convidados e parceiros. Boa, Cris. Fantástico. Então, assim, essa é uma forma de agradecer a você por você compartilhar o teu conhecimento, você ter doado o seu tempo, porque hoje, se tem uma coisa que é cara nessa vida, é tempo. Exato. É o tempo, é a coisa mais cara que alguém tem. Então, se você tiver a oportunidade de tomar um café, fazer um network, zoinho no zoinho, entregue-se a esse momento, viu? Compartilhe esse episódio para todos aqueles amigos que queiram mudança de mindset, queiram mudança de comportamento, porque um podcast como esse pode fazer a diferença na sua vida e virar essa chave. Se inscreva no canal, compartilhe, salve, porque cada clique fortalece nossa corrente de empoderamento e faz a gente atingir muitos mais pessoas. Nós estamos no rumo de 500 inscritos. Vamos lá fazer um brinde? Que é tanta coisa que a gente fala que eu até esqueço. Boa, vamos Cris. lá. Aqui, Marcelo. Quem assiste Empodera aí, Cris é feliz. Até a próxima.